Começando mais um react, dessa vez temos o mais novo vídeo, lançado tem uns 2 diazinhos, do Viral Quest chamado Rap Hatch. Rap, o mal escondido em um jogo VHS. Cara, eu não faço a mínima ideia, tudo bem que vocês sabem que eu não sou o maior acompanhador de Analog Horrors, de ARGs, de AUs, de nada disso, eu nem sei qual que é a diferença entre uma para outra, mas eu tô gostando de acompanhar. Eu tô gostando de conhecer, enquanto eu faço react eu acabo conhecendo essas coisas. Então tá sendo da hora. E aqui temos mais uma. Aí me chamou a atenção isso, um jogo VHS. Um jogo VHS significa que é um VHS que tinha um jogo, ou é um jogo no estilo VHS? Não sei, mas comenta aqui embaixo se você é velho o suficiente pra ter tido VHS na sua vida. Pra você que não sabe, VHS, tipo assim, na verdade eu acho que hoje em dia o pessoal não sabe nem mais o que é um CD. Quem dirá o que é um VHS? O CD veio depois do VHS. Caralho, eu tô velho, puta merda, né? Mas tudo bem. VHS é o que você chama hoje em dia de streaming, que antes existia o CD, aí tinha o VHS, e é isso. Era tipo uma fita grandona assim que você colocava no aparelho e ele rodava o filme pra você. Então, quero ver sobre o que vai estar falando aqui. Eu gosto de como eles pegam esses conceitos de nós velho, né, que pra nós era coisa normal. E tá tudo virando elemento de terror hoje em dia. Mas é isso, vou trocar a tela para que a gente possa reagir juntos. E como eu disse, comenta aqui embaixo se você sabe o que é um VHS. Deixa um like, faz tudo isso no começo do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece. É o seu like, o seu comentário que me ajuda a engajar na plataforma para trazer mais react. Combinados? Dito isso, bora lá. 3, 2, 1, é play! Olá, amante do terror. Você aí que tá um tempo na internet, com certeza já deve conhecer as creepypastas. Principalmente se você já tava naquela época de ouro, em que tinha, tipo, Slender Man, Smile Dog, Eyeless Jack, o The Rake e o Jeff the Killer, não. Essa era a época... O Smiley the Dog acho que era a que mais me pegava quando eu era pequeno. Slenderman eu achava meio bosta. Todas as outras eu achava meio merda. O Happy Dog, ou o Cachorro Sorridente, ou Smiley Dog, é o que mais me pegava, de todas as creepypastas antigas, basicamente. Época em que todo mundo tava fissurado em creepypastas e em solucionar os mistérios que estavam em volta delas. Um barato que só. Você aí que já presenciou essa época já deve estar ligado na creepypasta do Ben Drowned, né? Aquela creepypasta que tinha um cartucho amaldiçoado em que um garoto chamado Ben tava dentro dele. E que depois... Isso que Majora's Mask sozinho já é um jogo amaldiçoado, né? Pra quem jogou sabe. Majora's Mask sozinho é um jogo pra te causar pesadelo por uma vida. Aí os caras ainda foram lá e colocaram uma lenda urbana relacionada ao jogo, pô. Rebobinar as fitas VHS causando medo pra não rebobinar no meio do filme. A VHS tinha que rebobinar? Ou era só a fita cassete? As VHS... É porque eu tive um aparelho de VHS que eu não sei se ele rebobinava sozinho ou se você tinha que rebobinar. Mas eu acho que meu aparelho ele rebobinava sozinho. Por isso que eu nunca tive esse negócio de... Ai, preciso rebobinar a fita. Eu não sei se... O VHS... Não é a fita cassete que precisava rebobinar? Ou... Não, o VHS também. Só que o leitor de VHS que eu tinha rebobinava sozinho. Tipo, eu terminava o filme e ele já colocava a fita pra rebobinar. Era tipo um... Nossa, um VHS tecnológico. Tinha um cartucho amaldiçoado em que um garoto chamado Ben tava dentro dele. E que depois virou um puta de um RG gigantesco que eu até tentei trazer aqui pro canal. Só que pela falta de retorno eu não acabei finalizando. Muito trabalho pra pouca view. Sou ganancioso mesmo. E aí? Enfim, por que eu abordei essa creepypasta do Ben Drowned aqui? Porque meio que o Analog Horror, se é que pode ser considerado assim, que eu vou trazer aqui hoje, vai ter basicamente tudo a ver com a creepypasta do Ben Drowned. Quer dizer, falar que tem tudo a ver é um eufemismo, mas você entendeu, se trata de um cartucho amaldiçoado em que quem se aventurar a jogar essa bagaça simplesmente vai ter um final terrível. Então vem comigo e não se esquece de conferir as estampas na loja, o meu canal de gameplay e as minhas outras redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição. Vamos lá. O vídeo começa com um texto, na verdade com um monte de textos explicando mais ou menos o que tá acontecendo e o que é. Basicamente, Rap Rat é um jogo em uma fita VHS. Tá ligado aqueles jogos antigos que dava pra você jogar em um tocador de VHS? Provavelmente não, porque é um bagulho bem antigo. Não. Mas eu lembro que eu já... Porra, VHS eu sei o que é. VHS eu usava pra ver filme, porra. Eu tinha um monte de VHS verde
Todo mundo sabe o que é um VHS verde. Eu tinha um monte em casa, porra. Todos os meus filmes da Disney era tudo em VHS verde. Eu tinha Rei Leão de 1 a 3 em VHS verde. Eu tinha Pequena Sereia em VHS verde. Eu tinha Mowgli, o Menino Lobo em VHS verde. Eu tinha... Caralho, mano, eu tinha muito filme da Disney em VHS. Isso e outros filmes. A primeira vez que eu assisti Enigma de Outro Mundo também foi num VHS. Só que foi no normal, não era verde o bagulho. Então, tipo assim, eu tinha muito, mas nunca vi jogo em VHS. Eu cheguei a jogar um desse quando eu era criança, e nem vem me chamar de velho porque eu só tenho 20 anos. E o VHS só vai acabar lá em 2016. Nem fodendo que tu tem só 20 anos. Pau no seu cu, ViralQuest, com todo respeito aí. Mas nem fodendo que eu sou mais velho que você. Você tem dessa voz de locutor de MPB, porra. Nem fodendo. Nem fodendo. Tá escondendo os 30 que nem o Alan Zoc escondendo os 40, porra. Ah, se foder. Nem fudendo que eu sou mais velho que você. Não. Me recuso a acreditar. Eu era criança, e nem vem me chamar de velho porque eu só tenho 20 anos. Não, e o VHS impossível. só vai acabar lá em 2016. Enfim, esses jogos davam pra jogar em um tocador de vídeo, e são chamados de cartuchos híbridos. Esse jogo foi lançado lá pra 1992, e a proposta dele era você fazer uma corrida enquanto coletava queijo. Isso enquanto tinha um boneco de rato falando na sua orelha. Só que com o passar do tempo, esse jogo ficou meio mal falado porque alguns rumores de que ele estava amaldiçoado começaram a se espalhar pela internet. E nessa maldição, incluía o narrador repetindo falas, o boneco gritando em alguns frames rápidos de imagens perturbadoras aparecendo. Tipo a carteira do trabalho, piscando que nem Jequiti me pegou, tá? Não tava esperando, pra quem não viu aí, ó. O boneco gritando em alguns frames rápidos de imagens perturbadoras aparecendo. Tipo Ai, aqueles fuder, anúncios mano. da Jequiti que Genial. aparecem por um frame. Algumas das Aí, ó. cópias foram ditas como amaldiçoadas depois que uma jovem haitiana que trabalhava numa fábrica clandestina acabou sendo morta em um acidente bizarro enquanto trabalhava nesse boneco. As pessoas que estão fazendo esse vídeo dizem que conseguiram uma parte do vídeo através de um canal que já tá deletado. O nome dele era SS Prime, que era regido por um grupo de 4 pessoas que gravaram esses vídeos juntos. Só que até hoje ninguém sabe do verdadeiro paradeiro dessas pessoas. E essa é meio que uma única peça de evidência da tal maldição que existe. O vídeo então começa a passar uma gameplay de Super Smash Bros, que sinceramente dane-se, vamos direto pular pra fita. Quem tá distribuindo esse vídeo é a Roadshow Home Video, que era uma distribuidora de vídeos bem famosa que foi criada em 1982 e depois passou a ser a Roadshow Entertainment em 1993. Daí Se tem entertainment no nome é porque vai vir merda. Pra quem jogou FNAF aí, sabe. começa a introdução do jogo, que, do meio do nada, buga a imagem e o som, aparentemente sem motivo. Mas isso não impediu a gameplay de começar. O primeiro jogo é um quebra-cabeça, em que você tem que juntar as 8 peças de um queijo antes do Rap Rat, e no fim, colocar essa peça com ele ali onde tá faltando. Mas você só pode fazer isso depois que concluir o quebra-cabeça. Esse jogo é para ser jogado com 4 pessoas, e cada pessoa vai ter uma moldura, e cada moldura vai ter uma cor. Cada pessoa vai ter que pegar as peças do quebra-cabeça que corresponde à sua cor. Daí, depois de finalizar, agora vamos pro segundo jogo, um jogo de tabuleiro. Você coloca o queijo da sua cor na posição correspondente à cor dele. Antes de começar o jogo, você vai ter que esperar o Rap Rat aparecer e ouvir muito bem o que ele tem pra falar, porque vai ser ele que vai te guiar no jogo e dizer quem é que vai começar e pra onde vai. A tela então dá uma bugada e o Rap Rat tá olhando direto pra tela. E o narrador, que tá explicando que nem eu, vai dizer isso. E começa a explicar o jogo. É basicamente um jogo de tabuleiro comum. Começa com o Até dado agora e tá joga. normal. Daí vê o número que parou. Até agora tá me lembrando, na minha infância eu tinha um jogo do detetive. Jogo detetive, tá ligado? Aliás, vontade de jogar detetive, mano. Detetive é mó bom, porra. Eu sei que tem uma versão online de detetive na Steam, mas eu acho, sinceramente, detetive online meio bosta. O lance de detetive é você jogar pessoalmente mesmo, com as cartinhas e tal. Eu acho tão da hora. E eu tinha um detetive, quando eu era mais novo, nem foi na infância, eu tava já, tipo, sei lá, com meus 15, 16 anos, que era um detetive que você baixava um aplicativo no celular e você recebia ligação no seu celular para te dar dicas. Então era para o jogo ser mais rápido,
Então, tipo assim, de repente o celular tocava, aí você atendia, era uma voz falando, não foi com o pé de cabra. Aí você podia marcar que não foi com o pé de cabra, tá ligado? Tipo, o jogo ficava te dando umas dicas para agilizar o jogo, eu achava isso muito foda, pô. Um jogo de tabuleiro comum. Começa com o dado e joga. Daí vê o número que parou e anda esse número de casas. Todo mundo que já jogou Banco Imobiliário, Monopoly ou qualquer outro jogo de tabuleiro que tenha dados, tá ligado como é que é. Tem dado Daí, em casa? se você, por exemplo, for o verde e parar na posição verde, você vai poder pegar uma peça do seu quebra-cabeça verde desse e vídeo colocar. tem dado em casa. E se você parar na posição coringa, que é a que tem 4 cores, você também vai poder. Mas ele fala para ter cuidado, porque o Rap Rat pode aparecer a qualquer segundo com um som de pop. E quando isso acontecer, você deve parar de jogar imediatamente, porque ele é o chefe. Então, o vídeo corta pro próprio Rap Rat aparecendo e cantando um rap. Só que do nada começa a travar, e isso começa a acontecer. Olha o que acontece se o editor... Nossa senhora! O rosto do Rap Rat fica todo bizarro e umas imagens assustadoras aparecem por um frame. De novo, que nem o anúncio da Jequiti. Agora era pra mostrar o segundo jogo do Rap Rat, só que ao invés disso fica numa tela de um queijo cheio de buracos, com uma trilha sonora sinistra de fundo. E de dentro desses buracos, um líquido preto estranho começa a sair. E de fundo, vários gritos desesperados parecendo até o inferno. E no meio, mais ou menos, aparece um texto, escrito "Ele é o chefe". Credo. Rap Rat. Rap Rat. Porra, começou mó batidão ali, pô. Mó lepo-lepo Agora, mesmo. no que era pra ser o último jogo, aparece de novo um queijo, só que em um círculo e em volta tudo escuro. O queijo abre e revela que dentro dele tem mais o quê? Mais escuridão. E embaixo uma outra mensagem, ou melhor, um aviso: espere a sua vez. E assim acaba esse vídeo. Mas tem mais um vídeo que eu queria mostrar aqui pra você, que é esse aqui, o curioso caso de Christian Buckingham. Um vídeo em que 2 pessoas foram brincar com essa fita. E já sabe, né? Isso que a gente tá prestes a ver é um arquivo confidencial da polícia. E a descrição de Tá no quem YouTube. tá assistindo é pedida. O vídeo começa com uma filmagem pra frente de uma televisão com estática, enquanto 2 amigos conversam, Christian e o Nick. Imagina. Eles estão conversando Imagina, essa fita é confidencial da polícia. Aí, próxima cena. Deixa o like, galerinha. Não esquece de um comentário. Ia ser foda. justamente sobre o jogo do Rap Rat. O Christian diz que a mãe dele poderia ter um ataque de pânico se visse essa fita, enquanto o Nick diz que não era pra tanto, era só um joguinho bobo. Acho que foi o que todos os outros disseram antes de dar merda por causa de um cartucho amaldiçoado. De praxe. O Christian diz que comprou de uma tal de Chelsea por $7, o que é bem barato pra um jogo desse. Ele fala como quando ele viu aquele jogo, ele sentiu uma coisa diferente nele. Era como se tivesse alguma coisa chamando ele pra jogar, e o preço baixo deixava tudo ainda mais fácil. Só que era um jogo de VHS, e mesmo na época em que esse vídeo estava sendo gravado, nem todas as TVs tinham entradas pra VHS. Então Nenhuma eles TV tiveram tinha que entrada pegar pra a TV VHS. da mãe do Nick emprestada. Ah, entrada pra conectar o VHS atrás, tá? Entendi. Eu ia falar, ué, TV com aparelho VHS embutido, caralho, outro nível. Mas entendi o que ele quis dizer, entrada atrás AV pro VHS. Só que sem pedir, vulgo roubar uma TV da velha. Enfim. Mas o nenhuma Christian TV continua na Terra contando mais tem que entrada quando AV, né? comprou o Puta jogo, merda. que eu presumo ser tipo um Nossa, eu tô leilão, muito velho. ou pode ser uma loja mesmo, só que um pouco mais escondida. Pra você que não sabe, entrada AV é aqueles plug que tinha o amarelo, vermelho e branco que você colocava, que era entrada de áudio e vídeo. E aí tinha o terceiro que ninguém nunca soube me dizer o que era, mas tinha 3. A Chelsea parecia estar escondendo. Um era pra áudio, um era pra vídeo e o outro era pra
Sei lá, foda-se, era de enfeite. Alguma coisa. Tipo, ela não tava implorando pra que ele comprasse, mas mesmo assim, ela tinha uma certa pressa. Sabe quando você tem uma desconfiança de que a pessoa tá mentindo pra você ou escondendo algum fato crucial? Então, é isso que ele sentiu quando pegou esse game, que alguma coisa não tava certa. E quando ele chegou em casa, ele fez algumas pesquisas e descobriu algumas coisas sobre a empresa que fabricou o jogo. Ele então conta a história daquela garota haitiana que eu falei lá atrás. Só que agora a gente sabe como exatamente ela morreu. A garota estava trabalhando na fabricação do boneco Rap Rat, só que ela acabou caindo no maquinário e o corpo dela foi destroçado pelas máquinas. Até porque era uma fábrica clandestina, então é claro que eles não investiram quase nada em segurança. E não acaba por aí. Aparentemente, quando a mãe da menina ficou sabendo disso, ela ficou tão triste e tão furiosa com a empresa que amaldiçoou o boneco. E pra quem estiver achando isso de maldição meio forçado, saiba que no Haiti não é muito incomum que pessoas tenham contato com religiões que tenham práticas que envolvam feitiços. E entre esses feitiços estão, é claro, as maldições. Enfim, a mãe amaldiçoou o boneco e aí todo mundo que passou a jogar esse jogo se deparou com tudo aquilo que a gente viu antes. Um monte de imagens estranhas e o Rap Rat ficando bizarro. E é óbvio que o Nick não acredita em nenhuma palavra, até porque a ideia de um jogo amaldiçoado já é absurda, e ainda querer que ele acredite nisso é ainda pior. E nós, que já estamos ligados nesse tipo de coisa, sabemos muito bem como é que isso vai acabar, né? Bom, eles resolvem ver por si próprios e vão jogar o tal do jogo do Rap Rat, pra ver se algum deles, ou os dois, vão morrer. Eles começam achando o game engraçadinho. O Nick até diz que parecia um filme infantil ruim que eles viram no cinema um tempo atrás. Isso até alguma coisa não parecer certa, até começar de fato a ficar bizarro. Eles se borram inteiros e finalmente percebem que o joguinho é meio amaldiçoado. O Christian então fica tentando incansavelmente tirar a fita de dentro do VHS, enquanto o Nick diz que não consegue se mexer. O Christian diz pra ele parar de ficar zoando, porque já não tava engraçado. Só que o Nick de fato não estava conseguindo se mexer. Isso tudo acontecendo enquanto um queijo estava sendo comido na tela. Não dá nem um minuto depois disso e o Nick começa a dizer que o Rap Rat é o chefe. Rap Rat is the boss. Hello? Listen to Rap Rat. Shit! He's the boss. Rap Rat, he's the boss. Enquanto o Christian fica desesperado, tentando abrir a porta do quarto. Tá maluco, eu já derrubava a TV no chão na hora, filho. O Nick tá meio que num transe, dizendo... Eu pegava a TV e tacava na cabeça do meu amigo, cara. Tá maluco que eu ia deixar assim mesmo. Que o Rap Rat não gosta quando garotos levados não seguem as regras. E ele só sai dessa hipnose quando o boneco aparece na tela. E ele não lembra o que aconteceu. Dusty, are you okay? Eles então vão sair do quarto quando escutam uma voz saindo da TV. Uma voz de uma garota muito assustada dizendo que tá com medo. E que por favor não deixasse que o monstro pegasse ela. Caralho, esse tá assustador. Ô, primeiro vídeo, tipo assim, do Viral Quest que tá real me dando uns ticulírios de terror, pô. Caralho, mano, isso aqui tá da hora, pô. Isso aqui tá legal. Eu tô assistindo há pouco tempo o canal. Esse acho que é o primeiro que tá me dando uns... E eu acho que talvez possa ser a tal garota haitiana que morreu na fabricação do boneco. A alma dela ficou presa ali e tá sofrendo nas mãos do Rap Rat. Ou talvez não seja ela, e sim só mais um artifício que ele encontrou para amedrontar eles dois. A porta continua fechada, enquanto o Rap Rat aparece mais uma vez. Ele fala algumas coisas que não dá para entender, porque é uma voz toda distorcida e robótica, e atrás dele tem fogo. Como se indicasse que ele é uma coisa muito parecida com o diabo, o próprio mal. E em seguida uma série de imagens aparece piscando na tela. Assim que acaba, finalmente, eles decidem que tem que queimar esse negócio. E que na verdade era pra nunca ter comprado. Eu acho que é uma conclusão que qualquer pessoa teria. E que todo mundo que já comprou um cartucho amaldiçoado tem. Aconteceu com o Sonic XE e Ben Drowned. E agora com o Rap Rat. Só que quando eles foram ejetar a fita do cassete, a fita simplesmente sumiu. Daí foi a gota d'água. O Christian então sai da casa do Nick e vai até a própria casa. Lá, um outro amigo dele chamado Martin liga pra ele, aparentemente depois de um bom tempo em que ele ficou isolado, mais precisamente algumas semanas.
Ele diz que nesse tempo que ele ficou sozinho, ele não estava completamente sozinho, porque depois que ele e um amigo dele jogaram aquele jogo, alguma presença demoníaca começou a atormentar ele, arranhando a porta do quarto. Caralho, tem um rato ali no canto, agora que eu vi. O pai do Martin é um padre, e ele diz que vai falar com o pai para ver se ele consegue abençoar a casa ou fazer um exorcismo. Só que o problema é que o pai dele já estava fora da cidade e ia ficar lá por uns 2 dias. Mas a essa altura do campeonato isso já nem importava mais. Ele estava aceitando qualquer ajuda possível. O Martin fala para ele descrever exatamente o que ele estava presenciando nessas últimas semanas. O Christian diz que são muitos incidentes em muito pouco tempo para se lembrar de todos. Mas um que é mais recorrente é quando tá de madrugada e ele vai usar o banheiro. E do lado de fora tem um ser monstruoso na escuridão, encarando ele como se quisesse devorar ele vivo. O que ele descreve é o próprio Rap Rat, só que claro, numa versão muito pior e maior. E não só isso, ele não some que nem um espírito, ele persegue da sala de estar até o quarto, e o Christian tem que trancar a porta antes que ele pule em cima dele e, sei lá, mate ele de uma vez. Só que isso não adianta muito, porque a criatura aparecia logo em seguida atrás dele e ficava por volta de 15 minutos encarando ele até que desaparecesse, que nem apareceu. E dá pra perceber, só de ouvir ele falar, que é a experiência mais aterrorizante que ele já teve. No fim da fita, a gente consegue ver que não acabou muito bem por Christian. Caralho! Na descrição do vídeo tem um resumo do caso como um todo. Em 9 de agosto de 2001, Christian Buckingham, do condado de Stanislaus, desapareceu depois de supostamente se envolver com o paranormal. Com informações ainda em andamento neste momento, ainda é meio confuso sobre como e por que isso parece ser uma conclusão possível, dada a sua natureza remota. Os resquícios que ainda permanecem da sua última localização é uma ligação perturbadora que ele fez na noite antes dele andar para fora da grade, detalhando os relatos horrendos que só foram possíveis por causa dos seus esforços aparicionistas. Um encontro bizarro com a entidade manifestada, bem como a gravação amadora de um filme detalhando as propriedades de uma gravação grosseiramente chamada de gravação VHS assombrada. O conteúdo que você está prestes a ver foi levado a público em nome da família Buckingham, bem como o apoio colaborativo do Departamento de Polícia de Modesto. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro de Christian Buckingham, entre em contato com as suas respeitadas autoridades locais. O Rap Rat, pelo que deu para perceber, se trata de um jogo híbrido em VHS que foi amaldiçoado por uma mãe que perdeu a sua filha durante a fabricação desse jogo. E como era uma fábrica clandestina, não tinha a melhor segurança do mundo. E foi justamente por esse fato que a filha veio a morrer por causa do acidente, que fez com que seu corpo fosse deixado em pedaços. Só que aquele acontecimento lá no meio em que uma voz pode ser escutada de dentro da TV pode significar que a alma da garota haitiana tenha ficado dentro do jogo, a la Ben Drowned. Ou também, que nem eu disse, pode ser que o Rap Rat tenha se aproveitado do fato do Christian saber da história para mexer com a mente dele, tentar assustar ele de alguma forma. Ou melhor, assustar ele mais do que ele já estava assustado. Mas a maldição de fato era real. Todo mundo que jogava aquele jogo experienciava coisas terríveis por causa da maldição. O Rap Rat virou uma espécie de demônio, ou talvez... Esse jogo aqui você pode resgatar na minha live se você quiser. Eu não jogo não, tá? Só pra deixar claro aí, eu descobri meu limite. Talvez ele tenha sido possuído por um demônio por causa do feitiço que aquela mãe fez. O mal tá naquela fita. E se alguém jogar aquele jogo, vai acabar velando o seu próprio destino. Muito obrigado ao Aka Royal, ao Baby Diggers. Porra, videozão. Ele vai só encerrar aqui falando dos membros agora. Porra! Caralho, acho que foi a primeira vez que eu... Tipo assim, eu já vi outros vídeos, é óbvio, mas assim, do Viral Quest, desde que eu faço react aqui, acho que é o primeiro que realmente me deixou, tá ligado? Com o cu na mão. Porra, foi muito bom, pô. Foi muito bom mesmo. Que bizarro, que assustador. Esse aí foi, né? Caralho, da hora, curti. Porra, muito legal.
deixa seu like, comenta aqui embaixo outros vídeos que você também acha realmente assustador, que nem foi esse, na minha humilde opinião, do Rap Hat. Deixa outros aqui embaixo que você também acha que são assustadores assim, que a gente pode reagir. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo react. Até lá!